Opa, estamos aí co-inicializando o arrematamento básico, né, da ecoindústria modular com o nosso querido Christian, diretamente lá do sul do Brasil. E a gente vai hoje fazer o que a gente sempre costuma fazer com qualquer mapeamento da dinâmica do RE, seja ele básico ou crítico, que é justamente ambientar, né, e a gente poder sinergizar várias percepções e fluxos, tanto meu quanto dele, ou seja, até para a gente poder parear mesmo consequentemente, sincronizar, né, para a gente poder fazer essa jornada de uma forma fluida e interessante, instigante, não só para minha pessoa e para dele, mas para todo mundo que começar a fazer parte dessa jornada aqui, que eu tenho certeza que um monte de gente vai querer grudar pelas conversas que já teve aí, o que é um ponto muito positivo, certo, Christian? Assim, levando em consideração como o tipo das pessoas e projetos, né, que têm chegado e fazendo parte assim da dinâmica interativista e da cocriação do RE, né? Normalmente são pessoas que estão buscando aquela coisa que realmente é disruptiva, né? Aquela coisa que realmente está fazendo a diferença, ou tem potencial para fazer a diferença. Acho bem bacana o fato do pessoal tá interessado nessa dinâmica aqui. Então, isso é bem interessante. Isso já é um ponto positivo nesse sentido, né? Bem, dito isso, estou chegando super atarefado como o Christian, um monte de coisa acontecendo, do qual daqui a pouco eu vou dar uma atualizada para ele também, do que está acontecendo, para ele ficar um pouquinho a par, né? Ter um pouquinho do cheiro do negócio. E eu passo para você, querido. Fica à vontade de fazer o check-in. Obrigado, Vini. Bom, muito feliz aí pelo convite, por estar participando também nessa cocriação aqui nessa dinâmica do Rerê, estar aprendendo contigo, Vini. E eu enxergo muitas sinergias, então vai ser um prazer a gente estar trocando e percebendo essas conexões, né, em várias instâncias. Eu estou falando, na verdade, eu atualmente moro em São Caetano do Sul, né, em São Paulo, e eu estou falando aqui de São Bernardo do Campo, do Wikilab, que é uma wiki house, né, acho que tu conhece, né, Vini? E então é uma casa toda open source para ficar registrado para quem vê depois, toda construída no encaixe. E acho legal estar falando desse espaço aqui para esse mapeamento e é onde eu tenho trabalhado bastante dia de semana, porque tem muito a ver aqui, muitos assuntos que a gente vai estar falando, né? Bom, chego animado, muito atarefado, realmente as coisas nunca acabam, mas está sendo um fluxo aí de oportunidades boas que estão aparecendo, então está sendo bem positivo esse processo. E vamos nessa, sem mais delongas aí, quero ficar parte das atualizações aí, Vini, te atualizar um pouco também do que está acontecendo e vamos partir para a dinâmica. Então faz o seguinte, aproveita, passa uma primeira e manda ver. Passa uma primeirazinha e já vamos fazer um registro, né? Atualizar, né? Da sua atualização, que daí na sequência eu já embalo aqui. Pode ser? Beleza, sem problema. Manda ver, querido. Bom, sendo bem sucinto, na verdade, assim, eu estou montando aqui um grupo universitário na UFABC, junto com colegas da URGS, e a gente está montando um grupo de pesquisa em design regenerativo, que a gente está chamando de SolarPunk. Então, o grupo já é constituído de 8 pessoas, a gente está trabalhando aqui no Wikilab. A gente tem reunião semanal, a gente está estabelecendo algumas dinâmicas de documentação, tem alguns projetos que a gente está fazendo, tanto de modelagem de novos projetos, como desenvolvimento de produtos também para energia renovável, saúde do solo, monitoramento climático. Além disso, tem aproximadamente 8 professores já engajados aqui na UFABC em trabalhar na curso modular. Então, a gente está trabalhando em editais. Então, é legal porque eu tenho a participação desses docentes, né, ativamente na escrita de alguns projetos em editais. Eu já tinha comprado uma champanhe para comemorar um edital que eu estou esperando há muito tempo. O resultado ia sair sexta-feira, mas eles adiaram. Dia 16 agora o resultado desse edital, então assim, estou bastante ansioso esperando esse resultado, mas é um recurso que vem para possibilitar que a gente construa uma fábrica de reciclagem de plástico, então já em escala industrial para a produção desses produtos, que vão desde de óculos reciclado a tijolo reciclado.
Além disso, tem um edital de mais ciência nas escolas, que eu havia comentado com vocês, que a gente concluiu a proposta do Rio Grande do Sul e agora está concluindo a proposta aqui de São Paulo. A gente está representando o nosso grupo de trabalho, né? Está dividido em dois professores, docentes, coordenadores, um da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outro aqui da Universidade Federal do ABC Paulista. E, bom, a gente está representando essas universidades diretamente. A nossa proposta é a proposta que representa a universidade. Então, então isso é bem bacana, bem positivo. A gente está tendo esse apoio. E tem mais um edital que a gente ajudou alguns museus aqui do Brasil para aplicarem, orçando serviços de digitalização de acervo, que tem a ver também com tradição indígena, afro-brasileira, então é bem bacana que a gente vai poder estar trabalhando com eles na digitalização do acervo para tornar mais acessível, né, que transborde os museus, esteja essa história narrada, passo a passo, como é que se faz, como é que se fazia no caso, né, e como é que funcionam essas culturas. E por fim, tem um outro edital também que abriu agora recente, que é para desenvolver soluções, né, novas soluções de produto, processos, ou enfim, em parceria com empresas de qualquer porte e pesquisadores de centros de pesquisa no Brasil. Então, a gente está conversando sobre algumas possibilidades, mas provavelmente a gente vai em direção a trabalhar com microaerogeradores, que é um projeto que eu já faço há alguns anos, e então a gente vai usar o microaerogerador que eu desenvolvi tanto com o Prêmio Internacional da Red Bull em 2017, como na primeira residência latino-americana de tecnologias livres, que a gente organizou em Porto Alegre em 2019. Então a gente vai dar continuidade dele para chegar num produto final. E provavelmente vamos propor também alguns outros projetos de energia já, porque é um projeto bem grande esse edital, em parceria com pesquisadores e a minha empresa para chegar no modelo de produto de geração distribuída open source também. Então, esses projetos vão ser de hardware aberto e livre. São essas atualizações. Essencialmente, a maioria delas estão girando no âmbito de parcerias acadêmicas e de editais, né, a fundo perdido que a gente tem aplicado, justamente por ver que a gente tem uma grande chance nesses editais. Assim, eles estão vindo bem forte, nossas propostas vêm bem forte no requisito desses editais. Né? Então é essencialmente isso que eu tenho me concentrado. Assim. Eu acho que todo o resto que vocês têm experiência em fazer é muito consonante e estou chegando junto aqui também para aprender, somar e no que eu sei fazer de escrita de projeto, orçamento, tá conseguindo contribuir para a gente montar aí junto projetos para pools, né, de cripto. Né? Bacana, querido. Muita coisa para falar em cima, mas o objetivo aqui hoje é a gente só gerar o cheirinho da coisa, né, para a gente entender como é que tá. Mas eu podia comentar em cada uma das coisas que você falou. Eu só vou comentar uma coisa que eu não vou resistir. Tá? Só uma coisa. É que o quanto o design gerativo é muito parecido com cibernética, porque ela é transdisciplinar. Né? Então, e é muito difícil você encontrar na cultura universitária brasileira qualquer coisa que seja transdisciplinar. Ou seja, então, kudos, né? Parabéns para vocês, quer dizer, para você e para todo mundo que estão conseguindo trazer essa cultura do design regenerativo, que a rigor não precisaria estar num curso de design, ou seja, porque é uma coisa que conversa com tantas disciplinas, né? Tantas áreas de conhecimento. Então, é bem interessante, bem bacana vocês estarem conseguindo fazer isso. Né? E eu me lembro de quando o Daniel Wall, que é uma referência, né, design regenerativo aí, ele teve no Brasil aqui em 2017, 2018. A gente não chegou a se encontrar, mas trocamos algumas figurinhas para ver se ele vinha para ver o trabalho que já tinha sido feito da WikiHouse, né, que é um projeto antigo nesse sentido, né? E, enfim, aí acabou que a gente só trocou uma palavra ou outra, a gente não conseguiu efetivamente sentar para conversar e vida que toca, certo? Mas só foi fazendo essa referenciazinha porque eu não tive como não fazer, né? Mas tem como, fazer outros comentários também, tá bom, querido? Então, é isso, bacana. Agora, da parte que cabe aqui no latifúndio, né? No meta-latifúndio do Rerê, vamos lá, muita coisa aí aconteceu, cara, nesse ínterim de quase um mês, basicamente, que a gente não. Acho que é um mês e pouquinho, que a gente não troca uma ideia, ou você não chega no
círculo originário ou mesmo do geral, né, do RE. O que tem acontecido é que a gente conseguiu finalmente acertar, né, formalizar uma interface com uma baita de uma plataforma de empreendedorismo tecnológico no Brasil, que é o Arca Hub, aqui no Rio, né? E, realmente, só para você ter uma noção do tamanho dos caras, os caras são os produtores de um dos maiores eventos da América Latina de tecnologia, de empreendedorismo tecnológico, que é o Rio Innovation Week, né? Que vai acontecer semana que vem. Né? Então, é uma baita de uma plataforma para a gente poder falar, né? Ou seja, expor, dar visibilidade, né, para o RE com protocolo cultural ligado à Web3, ligado à geração profunda e todos os outros paradigmas que consubstanciam ele. Né? E interessante que essa interface ela tem ajudado a catalisar algumas coisas que estavam mais soltas, mais abertas. Né? Por exemplo, como se faz necessário dar mais, digamos assim, dar mais entendimento, né? Mais entendimento do que significa o RE e do porquê que ele é relevante, né? Para a cultura da regeneração de uma forma geral, e o que ele está agregando para a Web3, está obrigando este que vos fala aqui e alguns outros a gente fazer um kit, né? Uma espécie de SDK, vamos botar assim, um kit para explicar como é que você pode se relacionar com o protocolo. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque aí você vai ter as pessoas, os projetos, as organizações, as instituições, as comunidades de Web3, você tem uma coisa bem sortida, né, da forma como fala. E o interessante é que nós já fizemos um evento, né, de inauguração, que foi ali mesmo no Arca Hub, na estrutura do Arca Hub aqui no Rio, que a gente co-criou, que é chamado de Conferência 404, e isso já gerou N convites, já existem várias pessoas interessadas, vários projetos, e isso impõe naturalmente todo um ritmo ainda mais intenso, né, do que já vinha tendo com as coisas que já estão existindo, né? Porque não é que não estava faltando coisa, sabe, Christian? É muita coisa, as coisas já estavam existindo. Os mapeamentos básicos, os mapeamentos críticos, né? O trabalho com as interfaces ecossistêmicas, principalmente com a Greenpeace Brasil, junto à Greenpeace Network. Agora mesmo vai estar começando, né, a rodada 21 do Bitcoin, o GG21, entendeu? A gente já escreveu projetos. Eu estou para finalizar um desses projetos que conversa muito com o que você está fazendo de uma forma muito interessante, de uma forma diferente, mas conversa muito com o que você está fazendo. Depois eu explico para você melhor, porque eu não quero tomar muito tempo aqui, senão a gente não vai conseguir evoluir. Então, nesse momento, você e o seu projeto estão chegando num momento muito interessante, porque está chegando num momento onde as interfaces ecossistemas de rede estão cada vez mais proativas, ou seja, cada vez mais capacidade, né, para acolher, abraçar as demandas e os desafios dos projetos, das pessoas. Isso é sensacional. Só para você ter uma noção, a gente já está fazendo parte do Fórum de Governança da Optimism Collective, que é uma camada 2 do Ethereum, uma das maiores camadas 2 do Ethereum, que trabalha com o conceito de public goods, de bens públicos, na Web3. Né? Que é muito diferente do conceito de bem público no mundo convencional. Né? E isso é sensacional, porque a gente vai conseguir botar projetos lá para receber recursos substanciais, para fazer um volume de trabalho muito interessante. Né? Obviamente que no token deles, que é o AP, que tem aí, obviamente, um valor, né, referente a dólar, daí por diante. Bem, isso eu estou falando da Optimism, sem contar, né, a Gavin Angels, por exemplo. A gente está evoluindo e a gente está começando a modelar com eles uma forma de receber investimento anjo para os empreendimentos, né, para os projetos do Rio. Olha que legal. Uma coisa completamente inédita, né, dentro do ecossistema de investimento anjo do Brasil. Então, isso também está evoluindo. Né? Temos aí também a interface com o WTF3, pega a visão Caps, né? Que é uma das primeiras, se não a única exploração que eu conheço, pelo menos, que aborda a Web3 sobre um olhar cibernético, né? Olhando a primeira e a segunda ordem da cibernética, para a gente poder explorar isso. Então,
Então, isso aí acabou atraindo o interesse do pessoal do Node Hub Web3, do Arca Hub. Então, eles querem que a gente faça literalmente um recorte para rodar isso com as centenas de startups que estão incubadas lá. Então, só isso já tem um volume gigante de trabalho, enfim. E tudo isso justamente combina e culmina, né? Combina e culmina com os esforços que você vem fazendo, querido. Porque, independentemente dos editais que você tem, né? Você gerou um know-how para trabalhar nisso, cada vez mais o RE com protocolo tem condições absolutas, ainda mais com a dinâmica do mapeamento básico, né? De acolher todos os desafios e demandas da ecoindústria modular. Então, assim, fiz o sobrevoo, não entrei em nada, eu podia entrar em detalhes, porque tem muito, cada coisinha que eu falei para você aqui tem um volume enorme de coisas acontecendo, né? Mas deu para sentir para você como é que a coisa está bacana. Então, aí fica aí, né, o pedido barra convite para que você consiga separar. Acho que agora, com o mapeamento básico, isso vai acontecer, mas enfim, você consiga realmente estar sempre um pouquinho atento ao que está acontecendo, porque certamente vai ter algum momento que você vai ter um convite por parte desse que eu vou fazer aqui para fazer um showcase do Eco Indústria Modular num evento do porte de um Rio Innovation Week. Então fica ligado, porque essas coisas vão estar acontecendo cada vez mais. Tá bom, querido? Então, dito isso, vamos lá. Do que se trata, né, o mapeamento básico? Ele é uma espécie de aperitivo, né, vamos botar assim, do mapeamento crítico. O mapeamento crítico ele visa realmente abrir o código cultural do projeto, né? Como acessar o código-fonte cultural do projeto, entender como é que foi a sua originação, os elementos, o contexto, né, da sua originação, para chegar no ponto de origem, para no ponto de origem chegar na proposta de valor. E aí, na proposta de valor, a gente explorar essa proposta de valor sobre várias lentes, né? Principalmente os paradigmas do RE. E aí a gente parte para a segunda fase, que é a coideação complexa, né? E a gente começa a gerar uma prova de conceito para o projeto, como empreendimento em rede, né, etc. Até chegar na expansão abundante, que atualmente, de todos os projetos que estão fazendo, tem 3 ou 4 que estão começando a entrar na expansão abundante do mapeamento crítico. Tá? É onde a gente começa a fazer polinização cruzada, é onde a gente começa a ativar o capital social, todas as formas de capitais e recursos ligados ao projeto, e a gente gera a ignição e cocriação da piscina comum de recursos compartilhados. Né? E aquilo essa dinâmica começa a fazer parte de você. E interessante que isso vai estar acontecendo agora, justamente quando a gente tem tecnologia em ReFi, em finanças gerativas, que permitem você fazer o traqueamento, o registro, né, a atestação, né, a certificação de todo o trabalho que você está fazendo. Olha que legal, né? Você poder registrar isso em blockchain, né? Todo o trabalho que você está fazendo em blockchain. Então, isso é sensacional sobre todas as óticas que você possa imaginar. Então, isso também vai fazer parte da cultura da piscina, né? Isso no crítico. E no básico? No básico, o nosso ponto de partida é justamente a necessidade e a demanda, né? A necessidade e a demanda que o projeto está tendo. Mas, claro, antes a gente faz uma originação, né? A gente faz o que a gente chama de uma originação básica para entender os elementos, né, que fizeram parte do contexto. Cada mapeamento básico ele tem uma dinâmica diferente. Tá? Eu vou só te ilustrar alguns para você entender. Por exemplo, da Simpoiesis, que você ainda não conheceu, né? Da Simpoiesis, que é de Morretes do Sul, né? Que é um projeto que tem ali dentro dele, um ecossistemazinho de projetos, onde você tem ali um avatar turbinado por uma IA, né? Uma inteligência artificial, cujo modelo fundacional está em cima da cultura das etnias indígenas da região, né? Junto com os dados pluviométricos, todos os dados que você possa imaginar que foi possível levantar, né? Do Rio Sagrado. Então, a gente chama de AI, né? AI Avatar, Sacred River ou Rio Sagrado AI Avatar. Né? A gente está trabalhando esse projeto. Esse é um projeto que já tem uma interface com a população de Morretes, né? Ou seja, já participou de feiras, vai continuar participando, está dentro de um parque ali em Morretes, quer dizer, tem uma escultura feita por um indígena local, etc. Enfim, é todo um projeto sensacional que tem vários outros projetos em torno, menorzinhos, gravitando, mas que já tem uma relação, né, com o ecossistema de finanças gerativas da Web3 através
de financiamento quadrático, né? E retroativo do Gitcoin, do GIVEF e de outros, né? Então o mapeamento básico desse projeto ele está sendo diferente porque, como o Danilo Vaz, que é a pessoa que está mais à frente, né, amigo, irmãozinho de longa data, ele está, como você, extremamente ocupado e em função de uma mudança recente que ele fez, né, o local que ele está morando agora, ele está sendo feito de uma forma mais assíncrona do que síncrona. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele próprio, como é um mapeador de marca maior, ele adora fazer mapeamento. Não sei se você conhece o Kumo, né? KU, Kumo. Ele adora trabalhar com o Kumo, ele faz bons trabalhos de mapeamento com o Kumo. Isso aí é o source material, né? Esse é o material fonte que a gente está usando para que as pessoas, de forma assíncrona, possam explorar e participar de um metamapeamento. O que é isso? Metamapear quais são as demandas e necessidades que estão existindo para que as pessoas possam já começar a chegar junto na ignição e com a criação de uma piscina, né? De uma piscina comum de recursos compartilháveis para poder já se alocar, sabe? Se aclopar ali estruturalmente, como dizia o Maturana, já dar uma aclopada, né? Com relação às demandas que estão existindo. Então, essa dinâmica está começando digamos assim, a passar primeiro, né? A gente já começou a fazer esse trabalho. Já houve um primeiro encontro, né? Um primeiro sync-up, e a gente está começando. Eu estou fazendo um setup para que esse mapeamento básico ele aconteça dessa forma que eu falei, ou seja, mais ligado a uma dinâmica síncrona do que síncrona propriamente. Legal? Então, isso é importante. Já o da Jean Land, né, da Esther, é diferente. Né? Como o projeto dela está num estágio muito diferente, aliás, do Danilo, né, da Simpoésia, a Simpoésia já tem um uso de caso real, né? Ele já está existindo como empreendimento, vamos dizer assim. Ele não é só, entre aspas, uma startup, ou seja, ele já é um empreendimento. O caso da Ginland não, é diferente. O caso da Ginland é uma ideia, ou seja, é uma ideia que nasceu em função de uma eletiva especial que a Esther fez na Unifesp, se não me engano, né, para pensar em inovação para a área de saúde. Né? Então, é uma ideia que ainda precisa de muito tutano, de muito DNA. A gente fala, então, a dinâmica com ela é uma dinâmica muito mais síncrona do que assíncrona, nesse sentido. Né? Então, acontece assim. Ao mesmo tempo, eu estou dando os exemplos, só para você ver como é que varia isso. Isso não tem uma receita, tá? Isso não existe uma receita de bolo para isso. Ao mesmo tempo, você pega, por exemplo, Mas já deu para ficar bem claro, assim, Vini, e eu acho que talvez a gente consiga trabalhar bastante assíncrono também, porque eu já tenho muita coisa mapeada, né, com os modulares desses anos de pesquisa, e, enfim, eu acho que, não quis te interromper, desculpa aí se tá no raciocínio, mas se tu acha que tem outros exemplos bons, continua, mas deu para entender. E daí, se tu puder também explicar quais os próximos passos que a gente pode fazer hoje, para me ter uma noção aí Tá, vamos lá. como é que a gente prossegue. Eu só ia te dar mais um exemplozinho, que é da Human Bees, que é de um projeto que nasceu para divulgar a cultura Web3, né? Para mulheres em especial, lá em Lima, no Peru, né? Que é da Lili Santos. Né? E é interessante porque tem o desafio da linguagem, né? Enfim, é muito interessante essa coisa, né? Ela mora aqui do lado, aqui, assim, na chamada América Latina, né? Ali em Peru, mas ela consegue entender português, mas não consegue falar português. Então ela se expressa em inglês. Então é muito maluco, né? E às vezes como ela fica se expressando em inglês, às vezes eu fico tentado falar inglês com ela. Então eu fico traduzindo para quem está em português. Então, quando você for ver um mapeamento básico da Lili, você vai ver que é assim o tempo todo. A gente vai trocando espanhol, portunhol, inglês, português. Está sendo bem interessante. Mas no caso dela específico, né, elas nunca tinham tido oportunidade para fazer uma reflexão mais profunda, né? Digamos assim, do projeto que elas estão colocando em prática. Né? Não é aquela coisa da cultura de você empreender para sobreviver. Assim. Então, assim, está sendo interessante porque está indo de acordo com a abertura do tempo delas, mas elas não abrem mão de ter uma dinâmica síncrona, né? Então, eu acho bem interessante. Né?
porque elas querem sorver muito do que elas não tinham tido tempo sequer pensado de parar para, imagina, trabalhar com os paradigmas do Rê. Isso tudo é uma novidade para elas e está sendo realmente muito rico, né? Apresentar 8 formas de capital da permacultura está sendo uma grande descoberta. Né? É engraçado que você pensa em Peru, né? Você pensa em Lima, você pensa nos Andes, você fica achando que aquela galera já está totalmente... Eles foram a referência, né? Que geraram a forma a permacultura nos anos 70, né? Mas Sim, é muito interessante, é muito interessante você ver como é que não adianta você trabalhar com os estereótipos, né? Eles não funcionam na prática, né? Então, os estereótipos vêm, eles não funcionam de forma nenhuma. Em suma, então, é isso. Agora, quais são os próximos passos? A gente precisa abrir uma continha, se é que você já não tem, no Miro Board, no Miro, e abrir um board específico chamado RE barra Eco Indústria Modular, tá bom? Aí você bota assim, né? RE... exatamente. perfeito. Ou você bota... e bota 2 pontos, mapeamento básico, né? Que aí o que vai acontecer? Eu vou pegar uma... no seu caso, sabe, Cristiano, vai ser um pouco do trabalho que vem fazendo com o trabalho que vai iniciar. Vai ter um pouco do trabalho que a gente vai fazer com a Simpoesis, mas vai ter muito do trabalho que a gente está fazendo com o BIS, né? Ou seja, eu acho que vai ser um pouquinho de cada dessas dinâmicas. Por quê? Porque eu acho que uma das coisas que eu posso estar equivocado, mas é o que eu estou sentindo de tudo que eu já conheci pela apresentação que você fez, né? E pelo que você vem comentando, eu acho que uma das coisas que mais vai agregar valor para tudo que você vem fazendo é gerar sínteses, né? A geração de síntese. Síntese e para que as pessoas possam entender, visualizar de que forma elas podem estar chegando junto e começando a se perceber como co-criadoras do projeto também, entendeu? Para gerar essa cultura do commons, entendeu? Por que eu estou falando? Porque como o projeto tem ele tem digamos assim, uma missão crítica, né? Bastante ampla, né? Embora ele atua de forma bem específica, né? Em coisas específicas, a gente sabe que para colocar em prática uma proposta como da ecoindústria modular, é necessário, digamos assim, as pessoas entenderem minimamente o que ele está existindo dessa forma. Ou seja, por que o projeto se propõe a fazer o que está fazendo, certo? E aí eu me lembro que na apresentação que você fez, você gastou praticamente 1 hora para falar isso. Ou seja, 1 hora que eu digo, pelo menos 1 hora, 1 hora e pouquinho, justamente para fazer. Por que eu faço o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo por causa aqui, ó. Tá. E eu acho que gerar síntese vai ser muito importante, né? Essa geração de síntese. E a gente vai ter a oportunidade de fazer esse trabalho de uma forma muito bacana, você vai ver. Tá? Então, é basicamente isso. Tá? Eu vou te mostrar só um pouquinho, eu vou compartilhar a tela aqui, você vai ver um pouquinho do trabalho da Jean Land, por exemplo, que já começou. É, posso te mostrar também um pouquinho do trabalho da Moonbiz, etc. Tá bom? É, de qualquer maneira, é isso, basicamente. E o que nós vamos fazer? Nós vamos exatamente ir catalisando, sintetizando, mapeando, catalisando, sintetizando, mapeando, entendeu? Para que a gente, no Perfeito, final dessa, perfeito. dessa nossa experiência, fique uma coisa tateável, tangível, tateável, apropriável, né? Porosa, entendeu? Para que as pessoas possam realmente chegar junto. Tá bom, querido? É isso. Tá. Vini, eu aproveitar o momento e bem rápido, antes, enquanto que tu vai até abrir a tela aí para compartilhar. Uh, uma coisa que, assim, que eu vejo que seria muito bom ter no Rere, eu não sei se vocês já têm, como que seria o esforço para fazer isso, uh, ou se para vocês faz sentido, seria fazer uma wiki raiz que linke tudo, assim, porque a maior dificuldade que eu tive ao longo, desde que eu conheci o Rere e começar a participar, e daí agora eu vou aprendendo as coisas sempre de forma síncrona, e eu não consigo, eu pessoalmente, assim, não consigo parar para ficar vendo os vídeos gravados, só quando eu sei que é uma coisa muito específica, daí eu vou nos minutos certinho, e, enfim, mas
também é uma dificuldade minha, porque eu basicamente não fico vendo vídeos longos em lugar nenhum, sem ser ler livro ou uma coisa específica, ou uma palestra, ou enfim, apresentação. Quando tem debate de pessoas assim, eu tenho dificuldade de ficar vendo longos períodos de tempo. Mas eu acho que uma wiki a gente costumava chamar no Centro de Tecnologia Acadêmica lá, o CTA, primeiro Laboratório de Tecnologias Livres do Brasil, e eu estou fazendo aqui no grupo Solarpunk da UFABC, a gente chama de wiki de suporte, ou wiki raiz, e lá tem tipo manual de iniciante, tem guias de boas práticas, tem tipo, aí como é que se, por exemplo, aqui no Rerê, como é que se faz um mapeamento básico, como é que se faz um mapeamento crítico. Isso é muito bom também para evitar que tenha tanta demanda das pessoas. Então, por exemplo, em vez de se a gente trabalhar junto nisso, por exemplo, em vez de eu querer saber uma informação e eu ir atrás do Vini, que também é bom eu ir atrás de ti, a gente está tendo essas interações, mas quando tem muitas pessoas te buscando para perguntar as mesmas coisas, é mais fácil tu falar, cara, tá aqui, ó, na Wiki e tal. Então, aí fica, a gente usa o nosso período de estar conversando mais para estar produzindo, trabalhando, do que assimilando conceitos básicos. Então, eu até proponho colaborar a criar essa estrutura da Wiki do Rerê, se vocês quiserem. Pode ser no GitLab, pode ser no Wikipedia, onde quer que seja, mas é legal ter algum, ou Notion, ou Obsidian, enfim. É legal que seja algum recurso que suporte Markdown, HTML, JavaScript, porque daí dá para fazer umas brincadeiras bem legais, assim, já até tá embedando o quadro Miro dentro de uma página wiki, então, e eu acho que isso facilitaria muito para novos ingressantes. Assim, tipo, a pessoa já, não, cara, tudo precisa saber tá na wiki, dá uma olhada aí, a pessoa vai vendo o manual de iniciante, apresentação, fica mais organizado, assim, e autoexplicativo. Bem, antes de mais nada, Cristiano, nós agradece, tá, a disponibilização desse seu know-how, desse recurso. Eu imagino que de forma empática, né? Eu acho que não seria bem de forma abundante, assim, mas acho que seria mais, ou seja, é um recurso que você tem, que está ali, está ocioso ou não, mas você pode disponibilizar, ou seja, você pode literalmente, né, disponibilizar. Isso, caso você estaria fazendo essa disponibilização para a piscina comum, né, de recursos compartilháveis do ciclo ordinário, correto? Então, isso também é uma das coisas que eu ia falar com você, que era uma coisa que eu ia falar na sequência, ou seja, diferentemente de quando nós iniciamos esse trabalho em 2023, né, chegamos a estar mapeando quase que todo dia, né, de manhã, tarde e noite, em torno de 18 a 19 projetos, né? Olha a quantidade, né, de projetos que a gente chegou a mapear e começou a mapear. A gente não deu foco para a piscina comum do ciclo ordinário, né? A gente gerou um ciclo ordinário, falou da existência, mas não deu foco. Quer dizer, então, a gente não gerou uma dinâmica de retroalimentação, né, para evitar a tragédia do cômodo, do ciclo ordinário. Então, umas coisas que a gente tem fazendo em 2024 é justamente isso, com todos os projetos. O que você disponibiliza, né, de recurso, seja abundante, empático e condicionado, para o ciclo ordinário. Está aí, eu acho que esse é um recurso. Você já pode estar de livre e espontânea vontade, porque você próprio falou, né? Você está visualizando, você já pode estar disponibilizando para a piscina como um ciclo ordinário, correto? Agora, você também pode estar pensando em outras coisas, tá? Não precisa ser. Se você visualizar que existe uma. E também não precisa ser uma coisa só baseada nas demandas do Rerê, tá? Nas demandas ou desafios do Rerê. Pode ser alguma coisa sua mesmo, que é um recurso abundante seu, que você pode disponibilizar ali para o ciclo ordinário. Qualquer outra pessoa que está energizando o ciclo, né, pode achar interessante acessar, né? Porque do Rerê, a dinâmica das piscinas comuns não é uma dinâmica de troca, é uma dinâmica de mútuo acesso, né? Quando a gente olha para a natureza não marca reunião, a natureza não faz troca propriamente, a natureza está sempre de forma interdependente, mutualismo, né? Mutuamente acessando todo tipo de recurso. Então, a gente procura fazer a biomimética experiencial das pessoas nesse sentido. E eu confesso a você que é muito interessante você ver que as reações são as mais diferentes e díspares possíveis, né? Tem pessoas que têm dificuldade cognitiva de entender o que eu acabei de falar para você, o que eu acho que você tem facilidade. Ou seja, tem pessoas que olham e falam assim, caraca, eu entendi, mas não entendi. O que é isso? Quer dizer, ou seja, a pessoa está tão capturada, né, pelo paradigma corrente, né, de negociar, de trocar, etc. Enfim, que ela não consegue conceber alguma coisa assim, ou seja, conceber alguma coisa desse sentido, entendeu? E é sempre uma experiência rica, cara, impressionante. Isso aí varia de pessoa para pessoa, entendeu? Então, é por isso que tem essa divisão, né, do recurso que é considerado abundante, aquele que abunda para você estar sempre existindo todo dia, 24 por 7,
aquele recurso empático que está ali, está disponível, ele está ocioso, você pode disponibilizar, e o condicionado, né, que você disponibiliza, mas para acessar tem alguma condição, que não necessariamente significa alguma vantagem para você, pode ser uma coisa para a própria dinâmica que você está envolvido, para o próprio RE, enfim, pode ser qualquer coisa, né? A condição, vamos botar assim, dessa forma, né? E tem sido uma experiência muito rica nesse sentido. E uma outra coisa que eu queria falar para você é que já está fazendo parte, tá fazendo parte nesse ano, né, das dinâmicas de mapeamento do RE, são as gerações dos híbridos. Né? O que eu quero dizer com isso? Durante o mapeamento, vai ficar muito claro quais são os paradigmas, né, que a ecoindústria modular foi pensado, foi co-criado. Né? A gente vai conseguir mapear esses paradigmas com você. Eles estão muito claros já na sua apresentação, mas enfim, a gente vai ficar bem mais claro no mapeamento. Mas a gente vai ver, o que nós vamos ver é que uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente fazer. Então a gente vai querer ver na prática, se na prática se o conceito está sendo praticalizado, né? E de que forma ele está sendo praticalizado. E aí, nessa forma, dependendo da forma que ele está sendo praticalizado, o híbrido, a gente vai conseguir mapear qual é o híbrido que está existindo hoje para a ecoindústria modular. Entendeu? Que híbrido é esse? É o híbrido que ainda depende muito dos legacy systems, né, dos sistemas que já estão aí. É um híbrido que depende menos. É um híbrido que está sendo mais incremental do que disruptivo aqui. É um híbrido que está começando mais com a Web 2 do que com qualquer disrupção. Entendeu o que eu estou falando? Então a gente vai gerar esse híbrido no final, Perfeito. para que você Perfeito, bem tenha. bacana isso. E até, Vini, É, assim, eu para saber, eu não gosto muito não uso, eu entendo quem usa, assim, tenho sinergias, mas eu não uso o conceito disruptivo tanto. Uh, eu costumo, porque inclusive eu enxergo, e acho que está na apresentação naquela da Equinus Modular, que o tipo de inovação da Equinus Modular é transformadora, né? Ela, tipo, ela tem todos os níveis, tem o incremental, tem o disruptivo, mas no último nível a inovação transformadora, porque ela realmente, o propósito dela é transformar o sistema como um todo, né? Então ela dá vida, dá luz a novos sistemas, né, possíveis além do hegemônico, e isso é muito bom no sentido de adaptação à crise planetária que a gente vive. Então, eu costumo pensar mais nisso, até porque quando a gente busca certas parcerias estratégicas, tem um livro muito interessante, que é Do Zero ao Um, que é um cara polêmico que escreve, assim, ele é bem sóbrio na escrita dele, o livro ele é muito bom, ele trata mais sobre experiências de vida que ele teve, do que métodos para a pessoa aprender, replicar, etc. Mas ele foi um dos fundadores do PayPal e fundador da Palantir, que é, eu imagino que tu saiba qual é, né, a maior empresa de uhum. vigilância do mundo lá nos Estados Unidos, né, que trabalhou para NSA, etc. E, e ele falou nesse livro, por exemplo, como ele deixou de usar o conceito nos negócios que ele tinha de disruptivo. E eu sei que o que a gente está falando aqui não é negócio, startup necessariamente, e não é, tem essa mescla, essa hibridização. A Equinus Modular, pessoalmente, não é uma startup, nem nunca vai ser, é um movimento mesmo. Então, tipo, a gente não usa muito o conceito disruptivo, apesar de ela ser também, porque para evitar uma afronta a certos parceiros que a gente possa ter ali, que ajudem a construir, inclusive, essa inovação transformadora, né? Assim, potencializando a existência da Equinus Modular, a gente vai estar concebendo essa realização em conjuntos, né? Maravilha. Maravilha, querido. Eu sabia que eu ia botar o dedinho ali, ali, como é que é? Na colmeia, né? Dentro da colmeia, assim, ia pegar um pouquinho do mel ali dentro, quando eu falei isso com você. Porque você tinha falado isso na sua apresentação. Então, eu me lembro disso, né? Mas eu falei justamente para você entender que a gente vai estar mapeando esse híbrido, tá? Ou seja, não só você, mas todo mundo. Porque também vai chegar um momento que eu vou pedir para você convidar, se possível, né? Algumas pessoas que estão mais ligadas têm um grau de proximidade maior com a cocriação da ecoindústria modular, entendeu? E vai ser bacana essas perspectivas, essas pessoas estarem sendo mapeadas também, né? Então, que fazem parte, digamos assim, do capital social, né, e cultural da própria proposta como movimento. Então, em suma, cara, é basicamente isso, tá?
Agora, o importante mesmo é que eu acho que o bacana do Rerê, no meu entendimento, tá? É que é justamente essa coisa dele não está nem lá nem cá, quer dizer, na verdade ele se projeta como um protocolo, né, que fala de paradigmas que não estão e jamais vão ficar massificados pelo tipo de sociedade que somos, que nos tornamos, mas que assim ele possibilita de uma forma extremamente democrática, né? Eu diria até como diz o Danilo, né, simbiocrática, né? Que a gente está incluindo a voz também da seres mais que humanos, permite a gente poder fazer essa navegação desses porentes, entendeu, Cristiano? Ou seja, vão navegar nos in-betweens, né, nos porentes. Né? O que a gente consegue nessa navegação dos porentes? Agregar de valor, expandir, né, e haver mais apropriação por parte das pessoas. Então, Perfeito. por Só não aí, entendi, às vezes dá uma cortada. Poentes, tu falou? por entres, in between. Ah, por entres. Entendi. É, por eles, porque na realidade toda essa tecnologia social que nós temos, no tipo de sociedades massivas que nos tornamos, né, que prescinde você sistematizar tudo, você planejar tudo, né, de cima para baixo ou de baixo para cima, né, implica em você ser desnaturalizado, eu e você sermos desnaturalizados nossa capacidade de agenciamento ou de nos agenciarmos uns aos outros ou nos agenciarmos por entre, porque todo o poder da capacidade de agenciamento está com as instituições, está com as organizações, né? Digamos assim, tem o poder, digamos assim, o poder econômico, político, religioso, institucional nas mãos, né? Para poder fazer esses movimentos. Então, ou seja, é terceirizado, quarteirizado, né, para essas organizações, do paradigma organizacional. E o RE quer justamente fazer o resgate, né, da sua capacidade de agenciamento de por entes, né, de você se perceber agenciando por entes. Então, isso vai ser muito bacana a gente verificar como é que isso está acontecendo na prática, né, da ecoindústria Uhum. modular. Em suma, cara, por aí. Eu vou respeitar o seu tempo, tem 3 minutinhos, a gente vai fazer uma rodadazinha entre eu e você aqui só de apreciação, para você poder fazer uma apreciaçãozinha, e a gente já pode partir o check-out. A gente pode deixar combinado, tá? Toda terça-feira esse horário, tá bom? Vai ter que 5 horas. Uhum. Qualquer coisa a gente se fala, vai ser um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, enfim, mas esse horário mesmo de 5 horas que a gente colocou. E tenta estar um pouquinho mais só ligado no dia a dia ali do Telegram do Herrera, porque, como eu te falei, muitas coisas bacanas estão acontecendo. Eu adoraria poder incluir a ecoindústria modular nisso, entendeu? Ou seja, ela fazer parte aí do showcase do Herrera. Então, vai ser muito interessante nesse sentido. Então, fica à vontade aí. É contigo. Perfeito. Obrigado, Vini. Uh, Bom, excelente. Acho que assim, de forma síncrona já botar esse. Eu já tenho conta lá, mas eu crio esse quadro Miro para a gente começar a colaborar. Te mando o link. E não sei que tu prefira de outra forma. E daí eu acho que de forma síncrona mesmo, e também eu penso em algumas pessoas que podem estar somando nesse mapeamento. Assim, Vini, eu consegui o projeto da Cruz é complexo falar, porque eu não quero ser presunçoso nem referenciar outras pessoas que ajudaram em alguns momentos, mas predominantemente sozinho, realmente. Então, o que que eu fiz, assim, eu conversei com muitas pessoas ao longo de muitos anos, eu fiz muita pesquisa, pedi indicações e eu fui montando e criando ali toda a sistemática, assim, eu não tive colaboração de ninguém, assim. Uh, assim, no geral, infelizmente, né? Porque durante esses anos eu busquei muitas pessoas e por falta de tempo das pessoas, realmente isso, ou disponibilidade não aconteceu, mas felizmente eu cheguei num estágio maduro do projeto até estar implementado de forma física, né, em Porto Alegre no primeiro módulo. Agora a gente está querendo fazer outros, né, buscando esses recursos. Então, por que que eu digo isso? Porque, essencialmente, outras pessoas que participam, colaboram com a Economia Modular, elas não têm. Isso é bem infelizmente mesmo, porque eu gostaria muito que isso começasse a acontecer, assim. Elas não têm domínio sobre o assunto e os conceitos.
Então, muitas vezes, quando eu falo, escreve uma coisa lá sobre acústica modular, nesse contexto ali, ah, não dá certo, assim, eu acabo tendo que reescrever, trazer outras referências, apesar de eu já ter o wiki sobre isso e outras coisas, que, assim, confesso que tá bem ruim a documentação que eu tenho sobre o projeto, ela poderia estar bem melhor, mas então, tipo, eu consigo trazer pessoas, mas talvez eu tenha que estar recosturando ali alguns conceitos e também respeito a liberdade de as pessoas estarem trazendo outras perspectivas, outras, né, coisas assim, ser o que está sendo mapeado na temática, mas tem coisas que se realmente elas são inerentes da teoria e do, assim, não com preciosismo na teoria, mas para a coisa funcionar mesmo, assim. E daí alguma coisa que funcione de outra forma, eu tô totalmente aberto, mas às vezes esses gaps aí tem dificuldade, mas eu sei que há muitas mãos, confio que a gente vai. Oi, a gente vai conseguir fazer essa costura, com certeza. Ainda mais trabalhando juntos aí, vai todo mundo se apropriando mais desses conceitos. Exatamente isso que eu acabou de falar, Christian. Eu vou falar com você, a gente já vai dar um. Você está chegando naquele momento que você faz um check-in, você faz uma apreciação e um check-out. Já está finalizando aqui. Mas daqui a pouco eu passo para você, querido. É, uma das coisas que faz parte da cultura do mapeamento básico e crítico do Herrera, por não ser baseado no paradigma organizacional, né, e ser baseado numa dinâmica de contação de história, de geração de micronarrativas, né, é justamente a capacidade da gente tornar aquele conceito tecnológico, técnico de conhecimento acessível para todas as pessoas, né? Onde ela, a partir da perspectiva dela, ela vai se apropriando, ela vai entendendo. E é muito baseado no trabalho que eu fiz em anos mesmo, com comunidades indígenas, comunidades rurais, com favelas, etc. Uma galera, e até com pessoas, né? Olha que interessante, e até mesmo com pessoas que estão em áreas de, entre aspas, nobres de cidades, né? Por quê? Porque as pessoas ficam achando que por fato dela morar, digamos, na chamada Zona Sul, né? Que ela, por tabela, ela tem um conhecimento mais acurado, mas que nada, cara. Você vai sentar, você vai ver que a pessoa, às vezes, está tão vazia quanto qualquer outra pessoa, né? Na realidade, a coisa já está contaminada de A a Z, tá? Assim, né? Ou seja, nós somos um grande um grande. Sabe aquele bichinho que come a abelha por dentro? Esqueci o nome, tem um vírusinho que come a abelha e a vespa por dentro. É o fungo? É um É um fungo. fungo, é um fungo. Pois é, nós somos uma colônia de abelhas ou de zangões ocos, né? Ou seja, a gente como civilização, né? As pessoas estão muito ocas por dentro, né? Estão tão ego-individualizadas que elas estão muito ocas, né? E elas não se dão conta dessa ocasidade delas, né? Então, isso é uma coisa que eu concluí depois de anos de fazer esse trabalho, assim, de perceber que não tem, tá tudo na régua ali, está tudo muito na régua. Então essa dinâmica ela visa fazer isso, né? Tornar acessível, né, para que as pessoas possam se apropriar, correto? Tornar acessível. E eu não falei que as pessoas estão interessadas aí, o Cauê chegando aqui, ele também vai dizer oi, tchau. Como vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, é isso, cara. Gente, é isso. Eu tô respeitando aqui o horário do Christian hoje. Ele vai ter que se liberar daqui a pouquinho. Na verdade, já tinha que ter se liberado. Tá? Eu fiz hoje a co-inicialização com ele, né, do remapeamento básico. Passei para ele os contextos, a exploração, a dinâmica de sincronia, de assincronia, a geração de micronarrativas, os espelhamentos. Enfim, tudo que a gente vai estar fazendo aqui ao longo desse tempo, né, do mapeamento básico, o que nós vamos estar gerando, né, no final, que vai ser, obviamente, a ignição e a criação da piscina comum, de recursos, quer dizer, que já vai começar a ser gerado desde já, no caso do mapeamento básico, é que no mapeamento crítico, Christian, só a gente gera no final, no mapeamento básico a gente já gera praticamente desde o início, né? Então é isso, e foi um prazer, eu acho que ele agora está... Ele já fez uma oferta, tá? Olha só que legal, ele já está fazendo uma disponibilização de um conhecimento que ele tem para a geração de wiki, né, para a piscina comum do ciclo originário, olha que legal. Então, você vai entrar com um recurso empático. Em suma, foi uma conversa muito rica, vocês vão poder conferir isso no registro, ele está registrando isso aqui, né?
vou poder conferir seu registro depois de forma síncrona. Mas, de qualquer forma, eu vou abrir espaço aí para a Rô se manifestar, dar o check-in dela, fazer a apreciação e o check-out e passar para o Cauê. Tá bom? Vai lá, querida, fica à vontade. Gente, boa noite, primeiramente, né? Eu fico assim, querendo, ávida, querendo conhecer tudo, né? Mas às vezes o horário não encaixa. E aí, quando eu vi que você tinha me mandado a mensagem, eu falei, ah, meu Deus, deixa eu chegar em casa correndo para poder entrar um pouquinho, né? Eu ia mandar uma mensagem perguntando se ainda dava tempo. Eu falei, bom, vou testar, vou tentar a sorte. Que bom, pelo menos eu cheguei para dar um oi e tchau para vocês. Boa noite, Christian, eu sou a Rô. Eu tive o prazer de conhecer o Vini aí na Desconferência 404, esse é o número, né, Vini? Na Desconferência, por intermédio do querido do Fabrício Boechat. Tá sendo tudo muito, muito, muito legal, assim, sabe? Tudo muito novo, tudo muito disruptivo. Tá aqui com vocês, está conhecendo e vendo esse outro formato, né? De fazer negócios, de negócios sustentáveis, né? De verdade e de forma circular, que é bom para todo mundo, sabe? Tá sendo uma senhora experiência, né? Um tempo atrás eu participei, um tempo não, alguns anos, na verdade. Atrás eu participei de um movimento de mulheres de economia circular, que era muito interessante também, sabe? E, enfim, está sendo uma descoberta. Está aqui uma alegria poder estar participando, estar conhecendo um pouquinho de cada coisa. Né? Eu tenho um projeto social que é voltado para mulheres, mulheres de baixa renda, que se chama Sebastianas, Empreendedorismo Raiz. Inicialmente a ideia era ser empreendedorismo, mas eu já estou assim, a mente da gente é muito criativa, né? A gente já vai floreando, querendo florear e estender essas Sebastianas para outras áreas também, para escolas, para fazer ensinos, né, voltados para essa questão toda de economia pessoal, de empreendedorismo, coisas que a gente não aprende na escola tradicional e que, na verdade, a gente deveria aprender, né? Porque isso acaba formando muito a gente como elemento humano. E, e é isso, está sendo uma alegria estar aqui com vocês, tá? Conta comigo aí para precisar e sucesso. Boa sorte. E tchau, né? Oi, tchau, de fato. Passa a palavra. Então, terça-feira, semana que vem, 5 horas está certinho, tá? Pô, então, terça-feira, 5 horas, semana que vem, é só colar aí que o Christian vai estar aqui de banho tomado, fresquinho, com perfume, aí tranquilão, vai fazer a parada com a gente, tá bom? Cauê, querido, fica à vontade de você fazer seu check-in, check-out e apreciação também, cara. Valeu. Salve, Christian, da hora que tá começando o mapeamento. Foi mal Salve. ter chegado atrasado aí. Oi, Rô, bom ver você de novo. Seja muito bem-vinda a todas as dinâmicas. Bom, espero que esteja, vamos dizer, se situando. Sei como é todo esse processo de compreensão e de estar se engajando e participando dos mapeamentos e tal. Então, espero que esteja rolando entendendo como funciona o processo e tal. Eu queria saber mais do que rolou. Eu cheguei, a hora que eu caí, eu entrei, eu fiquei caindo algumas vezes. Eu perdi um pouco da fala do Vini, que provavelmente devia estar tentando talvez me acolher ou direcionar um pouco também a minha chegada. Mas, bom, chego com a energia de contribuir, de entender quais são os pontos ali de sinergia, aonde que a gente já pode conectar, né, com algum recurso que venha da Greenpeace Brasil. E, bom, temos aí muitas possibilidades, então vamos seguir na cadência. Volta para você, Vini, e faço minha apreciação, meu check-in, meu check-out, e espero vê-los novamente na semana que vem, se eu conseguir chegar a tempo. Valeu. Tá bom. Então, gente, é isso. Na sequência, para quem puder, né, 6h30 agora, eu adiantei com a Esther, a gente vai dar continuidade ao remapeamento básico da Dreamland, né, com a Esther. Então, fica ligado aí, Rô, porque você não vai ficar na mão aí na saudade, tá? Então, nesse sentido, tá bom? E, Christian, valeu, querido. Uma boa noite para você, bom trabalho. Bacana demais. Realmente, muito bacana de estar conexionalizando isso aqui, tá bom? Boa noite para você. Fica bem. Vamos nessa. Obrigado, pessoal.
Feliz, muito feliz com vocês todos presentes aí. Vamos crescendo esse grupo. Já já a gente já 150 pessoas aí. Tchau, Vini. Valeu, galera. Um Tchau, Vai abraço, ser tchau. até a outro próxima link, semana. né, Vini? Vai ser outro link? É outro link, outro link. Eu vou passar. Então tá. Fica tranquilo. Beleza. Tchau, Valeu. tchau. Até Tchau, já, tchau. então, daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau, Rô, muito prazer. Tchau, Prazer querido. te conhecer. Igualmente, Vamos se conhecendo aí. sucesso. Tudo de bom.